Estamos de volta com o Independente Futebol Clube, num oferecimento de Brasrede, internet fibra ótica 100 megas por R$ 88,00 por mês. Não é promoção, é preço fixo, 0800 644 3850. Eletrosul, parafusadeira e furadeira Bosch Impacto. Compre e ganhe uma bateria à vista, R$ 1.115 ou em 6 vezes de R$ 213. Vincere Engenharia, precisando ampliar o seu negócio, a Vincere Engenharia é especialista em obras corporativas. Não corra riscos, garantia técnica e jurídica para a sua obra, 993 40 6609. E Restaurante Ritz, 30 anos na entrada de Arroio do Meio, de segunda a sábado com o melhor e mais tradicional buffet livre e aquilo da cidade. Olha, falamos bastante sobre treinadores na primeira parte do programa e agora vamos falar com um treinador que foi anunciado nesta semana oficialmente pelo Lajadense para a temporada que está começando. Claro, os trabalhos começando um pouco mais para frente, mas a gente sabe que a montagem do elenco, a estratégia, a estruturação do time já começou, assim que terminou a divisão de acesso. Gelson Conte, tudo bem? Que prazer estar te recebendo aqui, Gelson. Tudo bem. Graças a Deus, passamos bem o ano novo e agora já com a cabeça voltada para o clube para fazer o nosso trabalho e fazer um trabalho aí que está uma expectativa enorme na cidade e contrato renovado, um clube esportivo lajadense. Então, satisfeito pelo trabalho que a gente tem pela frente, pelo que a gente fez e por aquilo que está por vir ainda. Eu até brinquei, né, Gelson, essa semana. Nós ficamos sabendo da tua renovação antes de ti, porque quando o Lajadense perdeu para o União Frederiquense, o Everton, ao vivo, já disse, olha, o Gelson é o cara que a gente quer que ele permaneça. Chegaram algumas sondagens, chegaram algumas propostas, mas se deu muito tranquilamente a renovação, a tua continuidade no trabalho, porque era um objetivo teu de ter uma sequência no Lajadense, Gelson. Não tenha dúvida. É claro que a badalação que deu essa semana na internet, a própria imprensa, é que, só para concretizar mesmo, a gente já tinha conversado bastante, o clube e o pessoal que estavam cumprindo com os compromissos, a gente passou o mês de dezembro todo conversando e, aliás, a gente desliga muito pouco. Então, para nós é uma satisfação e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade, porque a gente viu aquele dia que o clube fez aquele café para a imprensa, para os patrocinadores, para os colaboradores, a gente viu que nós temos uma responsabilidade enorme na mão. E a preocupação também, além de fazer um grande campeonato, buscar a Série A, nós temos que se preocupar também com a reestruturação do clube, que eu acho que ela vem vindo muito bem. Então, nós estamos felizes, vamos aos poucos conter um pouco a ansiedade e tentar se reorganizar novamente, porque a gente diz que vai começar a trabalhar no final de fevereiro, mas o final de fevereiro já está aí. Em seguida, nós temos que se organizar, nós estamos diariamente em conversa com o presidente, com o próprio René, que é o executivo, agora o Lucas Lentes, para que a gente tenha uma organização enorme e faça outro grande trabalho. Mas, além do grande trabalho, agora nós precisamos focar de que vai ser um campeonato difícil, mas nós temos que ir atrás do objetivo. Já é o segundo campeonato e nós precisamos conquistar o acesso. Não tem como separar muito a questão organizacional da comissão técnica. Claro que o principal foco é preparar o time, é pensar no futebol, é pensar no campo. Mas o treinador, ele trabalha em muitos momentos como manager e ele participa das decisões do clube relacionadas, na medida do possível, na montagem do elenco, na montagem do grupo de jogadores. Fazendo uma comparação, Gelson, 2021 para o início de 2022, o quanto o Lajadense melhorou? O quanto o Lajadense começa essa temporada mais estruturado? Eu acho que nós atropelamos as coisas no início da temporada passada, em questão de estrutura. Nós tínhamos que dar uma condição mínima para os atletas em termos de refeição, moradia, trabalho de fisioterapia, trabalho de vestiário, e sim trabalho no dia a dia até de material para dar uma condição boa para os atletas. Nós estamos agora atentos a tudo, nós já começamos a fazer as reuniões, tem algumas situações que estão na responsabilidade até do Lucas Lentes, então nós vamos chegar já muito mais organizado, com a preocupação única e exclusivamente de fazer o trabalho e ter a evolução, e colocar em prática aquilo que nós queremos. Mas nós viemos conversando também bastante com o René, pessoal da comissão técnica. Nós temos aí uma situação que será definida em questão até do Júnior,
mas nós temos uma preocupação, isso eu vou levar para dentro da comissão técnica, e o René já sabe disso. Nós precisamos melhorar algumas coisas em termos de material, fisiologia, fisioterapia, isso está sendo conversado. Claro que nós temos que tentar evitar muitos gastos, mas nós vamos trabalhar em cima disso. Nós vamos tentar formar um ambiente de comissão técnica de um pouco mais de estudos, com analista de desempenho diariamente, para que me apresente algumas situações, não só para mim, mas para toda a comissão, em questão de treinos, de trabalho, e depois no campeonato adversários, que isso nós vamos ter que trabalhar diariamente, até porque vocês sabem que hoje não dá para se dar só treino. Então nós fizemos uma grande competição em 2021, com aquilo que nós tínhamos, nós montamos um grupo forte justamente devido à pandemia, devido à dificuldade. Nós temos a consciência de que vamos montar outro grupo forte, nós vamos ter que ver o que a direção vai nos colocar em cima de orçamento para a gente fazer esta competição. Mas nós temos uma situação que tem alguns jogadores também que estão emprestados, e esses atletas gostam do clube, formaram uma família. Então a tendência é que permaneça uma base, e isso a gente já sabe que daí vai forte, e nós vamos acrescentar algumas coisas que a gente vem conversando. Mas resumindo, em termos de estrutura, se melhorou muito, precisa se manter algumas coisas, e eu sou chato em cima disso, principalmente o material de trabalho. O material de trabalho é do clube, não é dos atletas, ele está ali para que a gente consiga usufruir. E algumas coisas vieram vindo no decorrer da competição, e isso é um aprendizado para nós. E nos colocou numa situação de, quando eu falo em responsabilidade, da gente conseguir criar mais situações dentro do próprio trabalho, no dia a dia, com vídeos, com reuniões, com alguns treinos novos, porque nós vamos tentar continuar jogando e atuando da maneira que nós fizemos o ano passado. Então nós estamos satisfeitos com isso. Esperamos que o pessoal se engaje bastante nesse nosso projeto e a gente consiga se fortalecer cada vez mais. Está bem claro, Gelson, que existe um diagnóstico interno do que aconteceu, do que deu certo, do que faltou, mas eu vejo uma cobrança tua que é uma busca incansável pela excelência. Tu é um cara que pensa o futebol 24 horas, está de férias e não desliga. A gente conversa, às vezes, não consigo desligar, eu estou sempre pensando em alguma coisa. Essa questão de buscar mais material, mais dados, de ter uma comissão mais forte, vocês chegaram à conclusão também, tu, Jefferson Câmara, o Júnior, o próprio René, o Luca, de que o lajadense já pode mais e que com esse algo a mais vai gerar uma diferença grande? Não tenha dúvida, ele não só pode, como vai ter que buscar esse algo a mais. Então, algumas situações que a gente visualizou, e veja bem, a responsabilidade toda ela é minha, mas algumas coisas que a gente viu e precisa colocar em cada setor, tanto na parte física, na parte da fisioterapia, tá? Nos atletas que chegam pré-temporada, isso tem que ser muito bem avaliado. Há uma tendência de a gente começar a adquirir algumas situações para se trabalhar com números, a questão de GPS, esse tipo de situação. Então, tudo vai tá sendo planejado e nós vamos tentar colocar isso em prática. Eu vou te dar um exemplo, que talvez eu tenha cometido um erro também, que isso não vai mais acontecer. Quando se apresentou o Érison, ele tinha que ter passado por uma pré-temporada, mesmo que fosse individual. E a gente tentou conciliar os trabalhos do dia a dia com algum reforço com ele, e a gente sabe que ele não chegou ao nível e aos números daquilo que se precisa. Mesmo numa condição de alguns jogos que ele entrou, saiu jogando, que acabou fazendo gol, a gente sabe que ele pode render muito mais se ele estiver bem preparado. Então, esse tipo de situação nós não podemos errar. Nós queremos tentar numa situação de chegar num patamar, quando se chega numa semifinal, chega no mata-mata, através de números, ou através de estudos, ou através do próprio trabalho, a gente conseguir chegar numa situação de ter que contar com todo o grupo. Porque nós tivemos alguns problemas quando começou a chegar no final do segundo turno e começou a entrar para o mata-mata, nós tivemos alguns problemas, porque nós temos que ter um olho clínico, em cima disso também vai passar a questão de fisioterapia, fisiologia,
é uma questão de que todo atleta ele quer jogar, mas eu preciso saber como é que está o atleta e eu não consigo ver pelo meu olho. Só às vezes na conversa com o jogador, certamente ele vai me dizer que está pronto, mas daí tu vê a dificuldade dentro de campo. Então nós vamos fazer todo esse tipo de trabalho. Eu tenho buscado bastante uma situação de que sofrer na competição nós vamos sofrer, mas eu quero tentar fazer com que o grupo em si, se voltar todos e os que serão contratados, consigam evoluir, consigam jogar muito mais. Eu gosto de ver o time jogando mais à frente. Um futebol bonito, o exemplo, o jogo com a Avenida em Santa Cruz, o jogo contra o Cruzeiro em casa, e não respeitar todo mundo e não temer ninguém. Então, tem uma série de fatores que a gente começa a buscar, porque eu acho que nós cometemos alguns erros, não é só no Lajadense, nós estamos visualizando uma situação de que alguns outros clubes no passado também nós poderíamos mais e talvez com uma ferramenta um pouquinho melhor a gente consegue ir buscar, tentar aperfeiçoar e buscar um avanço muito maior. Então isso vai ser posto em prática. Fundamental, né, Gelson, é olhar para dentro. Às vezes tu fica olhando muito para fora, né? Fica vendo muito o que os outros estão fazendo, mas é saber olhar para dentro, saber daquelas coisas boas que são feitas e daquilo que está faltando. Então isso vai ser fundamental, sem dúvida alguma, para o Lajadense. Deixa eu fazer uma pergunta daquilo que tu tem apanhado de informações e que tu tem trocado com a tua comissão técnica e com outros dirigentes, vislumbrando, já olhando para o acesso, por tudo aquilo que está desenhado até o momento. Vai ser mais difícil subir no que vem, Gelson? Vai ser mais difícil, mas não vai ser impossível, porque o 2021 ele me deu uma amostra de uma satisfação de ver um grupo jovem, de tu saber que tu pode, em cima desse grupo jovem, acrescentar algumas peças um pouco mais experientes e tu aumentar o teu nível e o teu ritmo de trabalho. Mas eu fiquei muito feliz com aquilo que eu vi, que nós tivéssemos tido uma atuação um pouco melhor, convincente, nós poderíamos ter subido. Claro que nós tivemos problemas de arbitragem, mas a gente já esqueceu isso. Então nós tivemos esse gostinho. E quando a gente tem esse gostinho, a gente sabe que ele vai ser praticamente um campeonato gaúcho pelas equipes que estão. E eu tenho que ressaltar que a nossa chave aqui, eu acho que é só o Guarani de Venâncio e o São Paulo do Rio Grande que não escolheu a comissão técnica ainda. Então, vai ser muito mais difícil, muito mais disputado e nós temos que estar preparados para isso. Eu acho que nós perdemos um pouco aquele receio de que, claro, nós temos que preparar a equipe, tomar cuidados, mas nós perdemos um pouco aquele receio em si de enfrentar grandes adversários e temer um pouco esses adversários. Acho que nós temos que respeitar e saber da nossa condição, que nós temos que, em cima do trabalho que nós fizemos, os meninos nos mostraram isso. Mas dentro da dificuldade, a gente sabe que eu acho que nós vamos disputar uma competição de igual para igual com os adversários. Nós precisamos, como eu frisei, melhorar em algumas situações. Eu acho que nós temos uma condição de daqui a pouco aumentar a nossa intensidade, porque nós temos qualidade, a gente tem, nós precisamos aumentar um pouco a intensidade e a própria força. Isso não é responsabilidade só do preparador físico, então a gente visualiza isso, a gente sabe da dificuldade do campeonato, mas nós temos uma condição de fazer grandes jogos e buscar o nosso objetivo, mas vai ser um campeonato difícil. O Lajadense, ele vai ficar mais experiente ou ele vai manter essa média de idade de um grupo um pouco mais jovem? Eu acho que ele pode ficar mais experiente um pouquinho em uma outra situação. Tá? Nós temos que entender que já foi me oferecido muitos atletas. Então nós temos uma média de idade. Vamos pegar os nossos dois zagueiros, 22 anos, 23 anos. Eu vou ter que tomar um cuidado de daqui a pouco não sair de 22 anos para 35. 38. Eu preciso tomar esse cuidado, entendeu? O Gelson quer trazer um pouco mais de experiência, mas trazer um pouco mais de experiência eu tenho que pegar um jogador um pouco mais rodado para colocar junto no grupo, até para que dê uma consistência maior àqueles que estão. Mas também eu tenho que avaliar uma situação de que os meninos que atuaram esse ano, eles precisam de um aporte um pouco maior, mas a gente tem que saber que eles cometeram alguns erros, mas até pela inexperiência deles, mas não que eles tenham ido muito mal na competição, porque se pegar a competição geral e nós ficamos em terceiro,
Então, nós precisamos avaliar algumas situações, mas tudo direcionado, numa conversa que a gente tem direto com o presidente e com o próprio René, eles já sabem a maneira que nós gostamos de trabalhar e de jogar. Então, nós não queremos, daqui a pouco, errar por ansiedade. Nós temos que tomar cuidado e ver os pontos certos que nós vamos precisar colocar alguns atletas no nosso plantel e, claro, nós temos que avaliar para ver se vai voltar todos em si, mas nós vamos ter que começar com um número maior de jogadores agora no começo e sabedor que nós temos aí 7, 8 jogadores que estão vinculados ao clube e estão emprestados, mas nós não podemos falhar esse ano, por isso que nós vamos ter que ter alguns jogadores rodados no meio desses meninos. Gelson, não sei se foi o maior desafio da tua carreira até aqui, treinar o Lajadense ano passado? Não, nós temos que entender que daqui a pouco, vamos dar um dado aí, eu posso trabalhar daqui a pouco voltar a trabalhar no Aimoré de São Leopoldo, que foi onde a gente ganhou alguma coisa, é um time de muita cobrança e de Série A. O meu desafio de treinar o Lajadense, talvez ele foi maior, porque você sente na conversa, no dia a dia comigo, você sente a minha preocupação, tá? E não essa preocupação não me atrapalha de que eu tenho que botar o Lajadense na Série A. Não, isso não me atrapalha de maneira nenhuma. Porque a satisfação de estar dentro do clube e o desafio de treinar o Lajadense, ele é muito grande. O que me satisfaz bastante é o aporte que eu recebi na imprensa, do patrocinador, dos amigos, dos apoiadores. Isso me dá uma condição boa de ter a tranquilidade de fazer outro grande trabalho, mas também sabedor da responsabilidade que nós temos na mão. Então, é um desafio enorme, mas é um desafio gostoso e é uma situação que eu coloco para todo mundo, de que eu gosto desse tipo, eu gosto de estar lá dentro do clube, eu gosto de estar discutindo a situação de jogo, de time, de trabalho, de encaixe. Essa situação eu gosto de discutir, porque quando eu sento na frente da televisão para olhar o jogo, eu tento avaliar também aquilo que a gente está vendo, a própria Copa São Paulo, agora vai começar os estaduais. Então isso me deixa bastante, bastante satisfeito, bastante à vontade. E depois, quando tu consegue, se nós pegarmos aí, vamos pegar alguns jogos, quando tu trabalha algumas situações para enfrentar os adversários, e essa situação no final do jogo ela te leva a uma vitória, ela te deixa mais gratificado ainda. Então, eu estou muito satisfeito, vamos continuar na luta, mas com esse pensamento, mas sempre naquela situação, nós precisamos melhorar também. Te senti mais maduro, Gelson. Eu achei que tu saiu mais fortalecido, mais maduro. Não tem é que aquele jogo lá de Frederico foi um baque, tá? Talvez nós teríamos que atropelar as coisas e nós teríamos que já estar aí numa estreia de gauchão. Por mais sofrido que tu não subir, talvez depois que passa 5, 10, 15 dias, tu começa a visualizar uma situação que em cima daquilo que o Conselho Administrativo do clube e do Conselho Fiscal tem em mente, que é fortalecer o clube, eu acho que esse processo está sendo muito bem encaminhado. Cabe agora a nós fazer a nossa parte. E a situação de mais maduro, você sabe que eu ainda não tinha uma formação, né? Eu estou buscando a formação, mesmo sendo à distância, com a ajuda do Ivanzinho, da Estilos Informática. Eu acredito que ano que vem a gente vai ver aí um curso para começar a faculdade também. Então, tu vai aprendendo. São desafios que daqui a pouco, e nunca é tarde para isso, né? Quando tu consegue conciliar, e aí, como eu falei para ti, tu acaba ficando com um pensamento mais positivo, tu vê que a coisa na área de estudo e na área de trabalho, ela começa a te entregar mais coisas e tu começa a ficar mais persistente, aí vai amadurecendo em si todo dia também. É difícil porque as pessoas não alcançam, às vezes, quem vive do futebol e quem é apaixonado pelo futebol, como é o Gelson. Mas eu quero fazer uma comparação e dizer que é parecido. Não quero falar que é igual, mas que é parecido. O sentimento de perda de uma classificação como foi esta do Lajadense é quase como perder um ente querido. É muito parecido. Não é tão traumático, mas é muito parecido. O futebol para um treinador é a vida. É a vida dele. Não era só um jogo, aquilo ali era a vida do Lajadense, do Gelson, dos jogadores. Então, esse trauma
Com os dias vai passando e a gente vai começando a entender um pouco melhor as coisas. Mas eu acho que o Gelson, o Lajadense, os jogadores saem muito mais fortalecidos dessa temporada que terminou e dessa próxima que está conversando. Gelson, muito obrigado pela parceria de novo. Quero te agradecer aqui, fortalecer de novo, fortificar essa nossa parceria e essa nossa saudável convivência, que nem sempre a gente concorda, mas a gente pensa parecido em muitas coisas. O que mais a gente pensa parecido é em prol do Lajadense, né? A gente quer o Lajadense sempre lá em cima, estourando, na lua. Eu acho que é tudo uma situação de respeito, né? Mas eu nunca, jamais vou entrar numa discussão, até porque daqui a pouco vem a crítica e a gente sabe do nosso nível de responsabilidade que nós temos. A minha convivência com vocês da imprensa, para mim é uma satisfação e a gente tem essa educação, até porque em outros lugares não tem. E alguns profissionais que passaram por aqui não conseguiram ter essa dinâmica de relacionamento como a gente fez. E também o próprio torcedor, né? As pessoas da cidade. Então, nós não podemos parar no tempo, nós precisamos continuar trabalhando dessa forma. A hora que vier a crítica, nós temos que absorver, porque, como eu falei para ti, nós vínhamos vencendo, aí tu acaba saindo na semifinal, aconteceu algumas coisas de errado que a gente vai tentando consertar. Mas, para mim, estou muito tranquilo, vai ter a mesma convivência. A gente sabe que vocês estão fazendo um grande trabalho também, que está levando isso ao nosso patrocinador, aos nossos apoiadores, isso é muito importante. A gente já agradeceu bastante a eles e a gente espera que eles retornem. Então, vamos continuar com esse trabalho, com a parceria, e tomara que nesse ano a gente faça outro grande trabalho. Mas nós temos ainda aquela preocupação, que é botar o Lajadense na Série A. Por que é o Lajadense? Não. É porque nós queremos também vencer no futebol e nós temos esse peso para chegar ao nosso maior objetivo, e tomara que seja esse ano. Trabalho não vai faltar. Gelson Conte, técnico do Lajadense, nosso convidado especial aqui no Independente Futebol Clube, nesta manhã do sábado. Brasrede, Eletrosul, Vincere Engenharia e Restaurante Ritz. Vem na sequência a programação da rádio, daqui a pouco tem o Linha de Frente aqui na programação da rádio. Valeu, bom dia.